Olá a todos mais uma vez. Vamos terminar as questões de matemática, Senai CG 2132, que são elas as questões 36, 38 e 39. Lembrando-se que a questão 40 foi cancelada e a questão 37, que era para estar aqui, eu peço desculpas aí ao aluno Peterson, ele pediu que eu resolvesse essa questão, tentei resolver de várias formas e não consegui resolver essa questão. Eu vou mostrar aqui por que eu não consegui resolver essa questão. Então, na questão, nós tínhamos lá um triângulo retângulo e a demonstração do teorema de Pitágoras. Então, tínhamos dois lados aqui, ó, para achar a distância entre esse vértice P e o vértice Q. Aqui foi dado que vale A e aqui B. E o autor da questão não deu mais nenhum dado relacionado a isso. Se fosse um triângulo retângulo, que eu trabalhei muito aí com as relações métricas do triângulo, mas como ele não é retângulo, só para desencargo de consciência, tentei achar o resultado e não consegui chegar. Se fosse o triângulo retângulo, alternativa A. Alternativa A será, está lá na questão, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Porém, a alternativa correta é essa daqui, ó. Alternativa D, que é raiz quadrada de A ao quadrado mais 3B ao quadrado. Para chegar-se neste resultado, necessariamente teríamos que utilizar aí a lei dos cossenos. Mas o autor também não deu qual é a distância, o valor deste ângulo aqui. Para usar a lei dos cossenos, tinha que ter um valor de um ângulo aqui. E esse ângulo, necessariamente, eu fiz os estudos aqui, tem que dar 150 graus para chegar num valor aproximado. Não exato aqui, mas bem próximo a esse resultado. Então não consegui chegar. Só consegui fazer uma dedução através do próprio processo pitagórico, quando a demonstração do teorema de Pitágoras, o clássico do triângulo é a hipotenusa valendo 5 e os catetos 4 e 3. Então a hipotenusa aqui, ó, que era o A, vale 5 e os catetos aqui 4 e 3. Então vamos colocar aqui 4. Então aqui era o A e aqui era o B. Pelo lei dos cossenos, ficaria assim, ó. Aí sim chegaria nesse resultado, ó, porque o desenho condiz com isso, ó. PQ ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo que eu não sei. E esse ângulo aqui só poderia ser de 150 graus, porque o cosseno de 150 graus é um valor negativo. Raiz de 3 sobre 2, negativo porque ele é congruente ao ângulo de 60 graus que está lá no primeiro quadrante. E o ângulo de 150 graus está no segundo quadrante. Como eu falo do cosseno, que está no segundo quadrante, é negativo. Você que não está entendendo muito, é bom fazer os estudos aí da trigonometria no triângulo retângulo e relacionar também ao seno, cosseno e tangente. Tá, mas isso daqui é só para a gente saber aqui por que eu não resolvi essa questão. Então, se eu colocasse o 5 aqui, seria 5 ao quadrado, ó, relacionado aqui em cima, mais 3 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado vai dar 16 vezes 3, 48. E se eu colocar o cosseno de 150 graus aqui, fazendo o cálculo com esses números 5 e 4, chegaria aqui a 50, um número bem próximo, ainda que a pergunta não foi um número aproximado. Por isso eu não consegui resolver essa questão. Mas se você conseguiu, por gentileza aí, poste essa resolução embaixo. Quem sabe essa questão não é mais fácil do que a gente imagina. Vamos para a questão 36. Para controlar o gasto com a energia elétrica em sua residência, uma pessoa acompanhou durante um determinado período de tempo o funcionamento da máquina de lavar roupas e, com os dados coletados, construiu o gráfico mostrado a seguir. Está aqui, ó, consumo versus tempo. Considerando a variável C para representar o consumo e a variável T para representar o tempo de funcionamento, qual é a expressão algébrica da função representada nesse gráfico? Está aqui as alternativas. Qual é a função algébrica que representa este gráfico? Uma questão tranquila se você recorrer à forma genérica da função do primeiro grau. Qual é essa forma genérica? F de x é igual a A vezes x mais b. Entre outras palavras, f de x é o valor da função, que é y,
porque é o que dá vida aqui à função, ó, que vai dar esse formato à função, é A vezes X mais B. Geralmente, muitos autores aí colocam Y em X. Eu não sou muito a favor disso. Já que a gente está fazendo a forma literal, chamando de letras, X, Y, Z, ficou meio assim desgastado no passar do tempo. Então eu prefiro usar a letra da própria palavra. Igual deu aqui na questão. Achei maravilhosa essa questão aqui, ó. Variável C. C por quê? C de consumo. E a variável TT do que? De tempo. Tem uma questão aí que vai cair preço, usa a variável P. Se vai cair aí valor, usa V. Prestação, P. Massa, M. E assim por diante. Então, voltando aqui para a nossa questão, Y, que aqui está na parte aqui do plano cartesiano vertical, então Y é a letra C de consumo, que é igual a que eu quero calcular, vezes o X aqui que está na horizontal, T de tempo, T mais B. Olha só, numa função do primeiro grau, essa constante aqui, ó, é onde corta o eixo da vertical. Neste caso aqui, ó, onde corta Y, onde corta C. Onde que está cortando o eixo da vertical? A letra B aqui está no 0. Então, automaticamente aqui B vale 0. E se a função estivesse apontando, cortando aqui em 8, começasse aqui em 8, subisse, então B valia 8. Se tivesse 24, 24 e assim por diante. Tá? Então, como B vale 0, aqui eu posso cancelar esse B. Ó. Então, o formato é C, ó lá. C é igual a que eu tenho que calcular, que é o número, vezes o T, que está aqui, que é a variável. Tranquilo, agora o que você faz? Um ponto também genérico relacionado ao plano cartesiano. Então, o ponto genérico é X, que aqui está no primeiro número aqui é a horizontal e o segundo vertical. Para você não esquecer nunca. Ó. Primeiro, você olha aqui, ó, primeiro, segundo. Primeiro, segundo. Como nós chamamos aqui o X de T, então vai ser T e o YC. Pronto, agora você escolhe o seu ponto aqui para fazer a mudança aqui. Você vai escolher o ponto, por exemplo, 90 e 24, 120 e 32, não. Você sempre escolhe o ponto de menor valor. Então, o ponto de menor valor é quando o tempo vale 30. Então, quando o T vale 30, C vale 8. Pronto. Agora, o que você faz? Copia e cola como se fosse computador. O C vale 8, eu vou copiar aqui e vou colar no lugar do C. Vai ficar 8. É igual a A vezes o T. Copio o 30 aqui e vou trazer ele para cá, copiar no lugar do T, vai ficar 30. Só para achar o valor de A. Na matemática mágica, está multiplicando, passa dividindo. 8 sobre 30 é igual a A. Ou 8 30avos é igual a A. Dois números pares. Divide os dois por 2. 8 por 2 vai dar 4. 30 por 2 vai dar 15. Então 4 15avos é igual a A. O que eu faço? Vou substituir aqui, ó. Em C igual a A vezes T. C é igual a 4 15avos, que vale A, ó. Mesma coisa, eu copiei aqui, ó, 4 15avos e vou colocar no lugar do A. 4 15avos vezes T, que a alternativa correta é a alternativa A. Isso daqui que é a função. Se eu colocar qualquer valor para T, eu achei um ponto aqui nesse plano cartesiano. Por exemplo, se eu colocar o 120 aqui, com certeza esse resultado dessa 4 vezes 120 dividido por 15 vai dar 32, e assim por diante. Questão 38. O escorregador infantil é composto por uma escada com 2,5 metros de comprimento e por uma rampa com 4 metros de comprimento. O manual de montagem do brinquedo indica que o ângulo formado entre a escada e a rampa deve ser de 60 graus, conforme ilustrado na figura abaixo. Essa figura está disponível no site maericad.blogspot.com.br. Acesso 25 de janeiro de 2015. Seguindo essas especificações, qual deve ser a distância aproximada em metros entre a base da escada e a base da rampa? Foi dado aí para vocês
o valor do seno, do cosseno e da tangente de 60 graus. Pegou uma questão dessa? Já faça o esboço do triângulo. Vamos fazer o esboço do triângulo aqui para colocar os dados. Então, fazendo o esboço do triângulo. Então, nós temos aqui um ângulo de 60 graus. Nós temos aqui a rampa que vale 4 metros e a escada que vale 2,5 metros. E o que a gente quer calcular? A distância entre a base da escada e a base da rampa, que foi chamado de interrogação. Deixa esse ponto de interrogação mesmo para resolver a questão. Posso usar aí o triângulo retângulo? Não. Então eu não posso usar o teorema de Pitágoras, porque não temos aqui um ângulo reto, não é um triângulo retângulo. Então só posso usar o que? A lei do seno ou a lei do cosseno. Neste caso aí eu vou usar a lei do cosseno. Você pode acessar meus vídeos aí de dicas que eu estou falando quando é que usa a lei do seno e a lei do cosseno, para não ficar muito extensivo esse vídeo. Então eu vou usar aqui a lei do cosseno. Então a lei do cosseno vai dizer assim, que esse valor aqui, ó, oposto ao ângulo que eu tenho aqui, ao quadrado, ele é igual ao quadrado do primeiro lado ali, ó, mais o quadrado do segundo lado, menos 2 vezes um lado vezes o outro, vezes o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus vale 0,5. Para você trabalhar com a multiplicação e divisão, transforma esse número decimal em fração, que fica muito mais fácil. Como é que fica 0,5 em fração? Vai ficar 5 décimos, que é igual a, simplifica por 5, 5 por 5 vai dar 1, 10 por 5 vai dar 2, vai dar meio. Para colocar aqui no lugar do cosseno de 60 para ficar mais fácil. Interrogação ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, mais 2,5 ao quadrado. Vocês têm que decorar aí a tabuada, é bom sempre fazer o cálculo mental, porque você vai exercitando o cérebro e vai memorizando muito mais fácil as coisas. 2,25 é 25, 25 ao quadrado é 625. Coloca uma vírgula aqui, ó, tem 2 casas depois da vírgula. Menos 4 vezes 2,5, 10, vezes 2, 20. Vezes cosseno de 60 foi dado lá em cima, vale meio. Tranquilo até aqui, ó. Interrogação ao quadrado, ó, pergunta ao quadrado é igual a 16 mais 6,25, 22,25. Menos 20 vezes 1, 20, dividido por 2, 10. A pergunta ou a interrogação é igual a raiz quadrada de 22,25 menos 10, 12,25. Tem que calcular aqui? Não. Por quê? A pergunta aqui é distância aproximada. Como é que você vai fazer então uma estimativa dessa raiz? Simples. Você pega essa raiz aí, você vai fazer uma raiz antes dela exata e uma raiz depois dela exata. Como? Assim, ó. Antes do 12,25, nós temos uma raiz exata que é a raiz de 9, exatamente. Depois vem essa raiz aí de 12,25 que a gente quer fazer a estimativa dela. E depois do 12,25 é o 13, 14, 15 ou 16? Exatamente, a raiz de 16 é a raiz exata. Vai treinando aí as multiplicações de número por ele mesmo. 5 vezes 5, 25, raiz de 25 é 5. 7 vezes 7, 49, raiz de 49 é 7 e assim por diante. Raiz de 9, 3. Esse que aqui que a gente quer estimar o valor. Raiz de 16, 4. Certeza absoluta que raiz de 12,25 ele é maior do que 3 e menor do que 4. Então 3 vira alguma coisa. A alternativa correta que me deu aqui na questão é 3,5. Uma questão tranquila se você fazer essa estimativa aqui. Agora vamos resolver essa questão 39 aí. Ela parece que é fácil, mas é um pouquinho complicada. A Praça Cívica em Brasília, popularmente conhecida como Praça dos Cristais, é um jardim construído na forma de um triângulo de 102 mil metros quadrados. Esse triângulo está disponível aí no site do pmb.tb.mil.br. Acesso em 16 de dezembro de 2014.
Considerando a hipótese de se construir uma praça como réplica da praça cívica, porém de forma reduzida na razão 5:1, qual seria a área em metros quadrados dessa nova praça? É uma questão que tem que desenhar bem a questão, não é simplesmente pegar 102 e dividir por 5, igual muita gente eu creio que fez dessa forma, achou uma alternativa e achou que estava tudo certo, ganhou um ponto na questão. Não, negativo, você errou. Por quê? Nós temos aqui um dado linear, mas só que esse 102.000 aí, ele surgiu de uma multiplicação entre outros dois números. Por que eu estou falando isso? Ele não deu se era um triângulo escaleno, se era um triângulo isósceles ou se era um triângulo retângulo. Então, quando não falou nada para vocês, sempre trabalha da maneira mais fácil. A área mais fácil de um triângulo de se calcular é o triângulo retângulo, que é a base vezes a altura. Olha, você sabe, é dividido por 2. Então, vamos dividir aqui em duas etapas. Então, a primeira etapa, temos o triângulo, retângulo, e temos a base e a altura. Base, começa com a letra B, chamo de B aqui. Altura, começa com a letra A, chamo de A aqui. Tranquilo? A área desse triângulo, na fórmula, é igual a base vezes a altura sobre 2. A área deu? Deu lá, 102.000. É igual a base vezes a altura sobre 2. Está dividindo, vou multiplicar. Então vai ficar 102 vezes 2 é igual a B vezes A, ou a base vezes a altura. É importante eu calcular a base vezes a altura para poder vir para a segunda etapa aqui embaixo. Quanto que é a base vezes a altura? Portanto, B vezes A é 2 vezes 102, 204. Não percam tempo armando conta. Pois sempre procure exercitar o cálculo mental. Isso é muito importante para você poder cada vez mais fazer os seus cálculos mais rápido. Segunda etapa, já pensando na escala de redução. É a mesma figura, mas só que vamos pensar ela como uma maquete minúscula em relação à outra. A área mudou? Mudou. Mas nós temos aqui a base, letra B e a altura. Só que detalhe, ela vai ser reduzida em 5. Quando eu falo assim, redução, como é 5/1, só divide aqui por 5. Então aqui vai ser dividido por 5. E esse valor aqui vai ser dividido por 5. E a área? A área, a fórmula é a mesma, está aqui em cima a fórmula. Então a fórmula do triângulo, então essa área aqui, dessa nova praça, vamos colocar AP, é igual a base vezes a altura sobre 2. Essa área da praça é igual. Base vezes altura, eu tenho, ó, B vezes A, é 204. Porém, está dividido por 5, então tome cuidado. Não vai colocar 204 e dividir por 2 aqui. Primeiro faça esse processo aqui, ó. O A vai valer aqui, ó, A sobre 5 e o B, B sobre 5. Então vamos lá. Então aqui é igual a B sobre 5 vezes A sobre 5, ó, base vezes altura. A base na diminuição, na redução, B sobre 5. A altura é A sobre 5. Tudo isso, ó, pela fórmula dividido por 2, que é igual, agora sim, ó, B vezes A, eu tenho aqui em cima, 204, sobre, olha lá, sobre 5 vezes 5, 25. Isso daqui é só o de cima. Tudo isso daqui, ó, dividido por 2. Se você é fera, se você é craque aí na fração, vai fazer o processo da fração e vai dividir 204 por 2 vezes 25, 50. Professor, não entendi nada. Mas isso aqui é para quem sabe muito de fração. Então não se preocupe com isso. Vai chegar aqui. Eu vou ainda resolver isso aqui como manda o figurino. Então volta para cá. Ó. Então primeiro eu vou dividir aqui, ó, 204 por 25 para depois dividir por 2. Vamos fazer aqui embaixo. Vamos fazer essa divisão aqui embaixo.
Então 204 dividido por 25. Como é que fica isso daqui? Vamos pegar todo esse número, vai dar 8. 8 vezes 5, 40. Sobe 4. 8 vezes 2, 16. Com 4, 20. 200, sobra 4. Não tem nada para baixar, coloca um 0 e a vírgula vai dar 1. 1 vezes 25, 25. 25 para chegar no 40, exatamente, 15. Coloca um 0 e continua a operação, vai dar 6. 6 vezes 5, 30. Sobe 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. 150. Então ficou assim, ó. Esse número aqui, 204 dividido por 25 vai dar 8,16. Agora sim, ó, dividido por 2. Vamos resolver aqui. Então vamos vir para cá agora. 8,16 dividido por 2. O que a gente faz? Duas casas depois da vírgula, multiplica aqui por 100 aqui também. Vai ficar 816 dividido por 200. Dá 4. 4 vezes 200, 800. Para chegar no 816, exatamente, faltam 16. O que faz? Coloca um 0 aqui e a vírgula. Continua a operação. Continua a operação. Cuidado com essas regras, hein? 160 é menor que 200. Então, que número que eu multiplico por 200 que chega perto de 160? Não pode ser 1. É um número menor do que 1. Também não pode dar quebrado. Então, a tabuada do 0 é muito importante nessa hora, hein? Então, vai dar 0. 0 vezes 200, 0. Para chegar no 160, faltam 160. Aí sim, coloca um 0 e continua a operação. Vai dar 200 vezes 8. 8 vezes 8, 16. Então, 8 vezes 200, 1.600. Para chegar no 1.600, faltam nada. Terminou a operação? Sim, ó. Vai dar 4,08 mil metros quadrados. Terminou a operação. Mas a alternativa? Tem essa alternativa 4,08 mil metros quadrados? Não dessa forma. Tem um número. O que você faz? Transforma agora a palavra mil em números. Como é que se escreve 1000? Olha, você sabe, hein? É 1000, se escreve 1 seguido de 3 zeros. Então o que você vai fazer aqui? Vai multiplicar 4,08 por 1000. A casa vai correr 3 vezes para frente. Vai ficar quanto? 4.080 metros quadrados. Alternativa correta, alternativa A. Uma questão bem trabalhosa, mas muito importante para você exercitar. Obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.